No vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre CMV, custo da mercadoria vendida, um dos indicadores mais importantes para a farmácia que deseja prosperar. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal da Escoferj. Hoje estamos aqui para falar sobre CMV, custo da mercadoria vendida, um indicador muitas vezes negligenciado pela farmácia, porém muito importante para o sucesso do negócio. Antes, inscreva-se e ative as notificações para não perder nada. E este vídeo também está disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio. O custo da mercadoria vendida é um dos indicadores mais importantes que a farmácia deve medir, mas na prática não mede. E isso é um risco para o negócio, um risco muito grande para o negócio. Vamos conversar sobre CMV com o Gilson Coelho, consultor e especialista em educação corporativa para farmácias. Gilson, eu estou muito feliz com a sua presença no Ed Farmácia, muito obrigada. Então, Viviane, eu também fico muito contente, fico muito satisfeito aqui de contribuir com você nesse encontro. E olha, esse é um tema realmente muito interessante. Eu acho que nós vamos prestar um serviço de alta relevância para a tua audiência, sabe? Pessoal, o Gilson atuou na direção comercial de várias empresas do segmento farm, atualmente tem a própria consultoria dele, tem produzido conteúdos muito interessantes. Aqui no canal a gente tem vídeo do Gilson sobre os perigos do e-commerce para o independente. Eu me lembro muito bem dessa entrevista, já coloquei o link na descrição do vídeo para você assistir depois, no fim dessa nossa conversa. Gilson, custo da mercadoria vendida. Eu quero entender como você classifica, conceitua o custo da mercadoria vendida. O que é o CMV? Então, bem simplesmente assim, o CMV é custo da mercadoria vendida, como você disse. Agora, olha que interessante, a gente tem três grandes indicadores na farmácia. O primeiro é faturamento líquido, né? Já tirou os descontos, é quanto entra. E nós temos duas grandes saídas, né? Então, faturamento líquido é o que entra. Temos duas grandes saídas. Uma é CMV. Olha que loucura, CMV é assim, 60%, 70%, 75% da venda. E a outra é despesa. Então, o CMV das contas de saída, se ele é 60, pode ser até menos, né? Mas quanto maior é o CMV, mais grave é. Então, se ele é 60%, 70% da venda ou mais, né? Isso significa, e se alguém não conhece esse indicador, quer dizer que a maior parte da saída de dinheiro, de recursos, o proprietário não domina. E aí tem um complemento bacana que eu vou fazer aqui, Viviane, que é o seguinte: CMV mais margem sempre é igual a 100. Então, as pessoas elas conhecem margem bruta, né? Conhecem margem, calcula margem, mas pouca gente conhece sobre CMV. Mas olha como é simples. Se CMV mais margem é igual a 100, então, se o CMV é 70%, que vai sair, né? Vai para fornecedor, a margem é 30%. Se o CMV passar para 75%, a margem é 25%. Entendeu? Então, a soma dos dois é sempre 100 e essa conta é muito fácil, porque a turma não conhece muito CMV, mas conhece margem. Então, com essa conta CMV mais margem igual a 100, então fica mais fácil para entender, né? Agora, um detalhe importante... E aí, Gilson, Sim. só para checar se eu entendi, se você tem lá CMV mais margem dá 100, vamos supor que tire 60% de CMV, sobra 40% para todo o resto. Para todo o resto da farmácia. Isso, se 60% é CMV, 40% é margem. Aí é desses 40% da margem que vai sair a despesa, que é a segunda conta grande. Entendeu? Então, quando o CMV é muito alto, a margem é baixa. Aí talvez essa margem não vai ser suficiente para tirar as despesas, né? Então, é uma conta muito grande que a maioria dos proprietários de farmácia não tem familiaridade, não dominam no dia a dia. Isso preocupa muito. Preocupa mesmo. Existe um percentual ideal, digamos assim, de CMV, por exemplo, 60, 65, 70? O que você recomenda?
Então, assim, isso varia muito de acordo com o perfil da empresa. Por exemplo, as grandes redes, elas têm um CMV aproximado aí de 72, margem de 28, né? Aí, mais ou menos, né? Um pouco mais, um pouco menos. Então, é um CMV muito alto. As empresas menores têm CMV mais baixo, né? Então, por exemplo, assim, nós temos gente que a gente orienta que tem CMV de 55, olha que legal, CMV de 55, sobra 45 de margem. Por que isso é muito importante? Porque as despesas hoje, antigamente era 25%, né? Hoje está em 30%, às vezes mais. Então é muito, não existe um padrão. As grandes redes têm um CMV lá de 72, margem de 28, mas eu tenho gente que eu dou consultoria, por exemplo, que tem CMV, já chegou aqui com 72, hoje tem 60, 55. Então, quando diminui esse CMV de maneira significativa, isso aumenta a margem, né, na mesma proporção, e aí faz com que a empresa consiga operar com mais tranquilidade, etc. Uma coisa, outra informação preciosa, só para a gente complementar: CMV baixo diminui o ponto de equilíbrio da loja, ou seja, ponto de equilíbrio é aquele número ali que a loja consegue suprir as saídas, né? Então, se o CMV é mais baixo, a loja trabalha um pouco, ela já empata. Aí depois ela vai ter um lucro interessante. Agora, CMV muito alto, quem tem CMV muito alto precisa de um número de faturamento muito elevado. E aí é que mora o perigo. Ou então comprar melhor. Isso. Ah, mas a tua fala agora é interessante. Quando você diz comprar melhor, mas preste muita atenção. Essa é uma fala que provoca um pouco de confusão também. Ô, Gilson, mas então, peraí. Então quer dizer que para ter um CMV baixo eu tenho que comprar bem, Gilson? Aí eu digo assim, é importante comprar bem, mas atenção. A loja compra aquilo que ela está vendendo. Vendendo. Ela compra aquilo que ela está vendendo. Se ela só vende produtos com margem baixa, se ela não tem uma revolução na venda, ela não consegue fazer uma revolução na compra. Então, a loja, o comprador, todo dia ele chega na sua máquina e ele vê o que a loja está vendendo. Então, se ela vende só produtos com margem baixa, né? Só produtos que não são estratégicos e tal, ela vai ter um resultado muito ruim. E aí o comprador não vai conseguir fazer milagre, não. Agora, um trabalho muito interessante é quando a loja faz uma revolução na venda, uma venda qualificada, uma venda com categorias estratégicas, né? Porque tem funcionários que conseguem atender bem o cliente, satisfazer as suas necessidades. Aí a coisa vai ficando interessante, sabe? A tua fala é importante porque tem gente que acha que aí, bom, então o segredo está na compra. Tá, mas se a loja continua só vendendo produtos com rentabilidade baixa, o compras não consegue fazer milagre. Essa é uma informação bem importante, Viviane. O que você está querendo dizer é que reduzir o custo da mercadoria vendida não passa apenas por comprar melhor, mas também por vender mais. Pronto, vender É melhor, isso. vender bem. Olha que interessante. Aí eu começo a explicar já por que tem muita gente que não entende. A maioria das pessoas, elas têm uma noção muito fragilizada dos indicadores, né? O CMV, ele é um indicador que passa pela compra, passa pela venda. Olha que interessante. Por exemplo, um funcionário que faz um trabalho excepcional, ele tem poder de ajudar a baixar o CMV. Aí muita gente dá muita importância para a compra, por exemplo, para o setor de compras, né? Mas não dá tanta importância, às vezes, para os funcionários. O funcionário bem treinado, ele tem um poder muito interessante de fazer um trabalho diferenciado para os clientes e impactar no resultado da empresa, entendeu? Muitas empresas não entendem isso. Essa falta de compreensão, às vezes, acaba tornando o CMV um indicador mais desconhecido, assim, sabe? Ele é um indicador que tem várias facetas, assim. É importante ter um conhecimento um pouquinho mais embasado, sabe?
Quando você diz que o CMV é um indicador menos conhecido, que as farmácias não dão muita atenção para ele, eu fico intrigada com isso, porque a farmácia compra todo dia. Então era para ser uma preocupação, né, um ponto assim, ali com foco total da farmácia, porque se ela compra diariamente, como não se preocupar com esse indicador? Isso para mim pareceu um pouco contraditório, Gilson. A tua fala é preciosa. Olha só, ela compra todo dia, ela está preocupada em fazer a reposição da mercadoria, né? Fazer a reposição para que não aconteça rupturas e tal. Agora, fazer uma análise mais profunda sobre esse indicador, como é que eu poderia satisfazer os meus clientes gastando menos com o fornecedor? Como que eu poderia fazer um trabalho excepcional para os meus clientes, não gastando tanto? Essa conta que atormenta, que sai 70% do meu faturamento, será que eu consigo fazer com que eu atenda bem os meus clientes gastando menos com o fornecedor? Aí já é uma reflexão que ele faz. Então, a sensação que eu tenho é que a maioria das pessoas faz a compra ali no dia a dia para que não tenha ruptura, mas sem uma reflexão mais profunda sobre indicadores. Aliás, pouca gente tem uma análise mais sistêmica dos indicadores. A maioria faz uma análise bem superficial, sabe? Por exemplo, o faturamento é bacana, mas se o faturamento vem a qualquer custo, né? Tem gente que quebra, eu conheci farmácia no Brasil quebrando com faturamento de 10 milhões de reais. Então a gente nunca deve analisar um indicador assim sozinho, somente ele, sabe? Muito interessante isso. Muito. Então, o que você sugere para que o gestor faça essa análise? Como que ele faz essa análise? Ele coloca o CMV, por exemplo, num demonstrativo de resultados? Existe uma conta que ele precisa fazer? Eu queria que você ensinasse para quem está assistindo a gente a fazer essa análise, a chegar nesse valor. O que ele tem que analisar para tomar uma decisão? Então, você falou bem interessante agora. Na realidade, eu chamo de dashboard, né? São os indicadores. Quando ele analisa as categorias, né? Ele analisa lá prescrição, genérico, similar, PBM, vitaminas. Dependendo do movimento que ele faz para uma categoria a mais ou a menos, ele vai impactando mais ou menos no CMV. Então, quando ele começa a analisar as categorias individualizadas, então tem categoria que tem margem alta, CMV mais baixo. Se ele vende muito dessa categoria, os funcionários sabem fazer isso, isso vai ter impacto no CMV total dele, sabe? Agora, se ele não analisa nada disso, ele não tem essa análise, ele está simplesmente fazendo compra, fazendo venda, não monitora isso. Sabe? Então, por exemplo, assim, vamos supor que ele venda muita promoção, muita fralda em promoção. Fralda em promoção tem CMV muito alto, margem baixa, para poder atrair clientes, por exemplo, né? Para poder ficar mais barata para o cliente vir na loja, né? É um gerador de tráfego. Se ele vende só a fralda na promoção e não faz venda agregada, ele vai ficar com CMV muito alto da loja. Então, aí é uma reflexão um pouquinho mais profunda, entendeu? O que você fala é bem interessante. Agora, se ele acompanha as categorias, né? Acompanha todo mês. Caramba, eu aprendi a fazer promoção, mas sem sangrar no CMV. Eu coloco a fralda barata, mas eu consigo compensar com venda agregada, né? Então, aí, quando ele começa a fazer essa análise mais depurada, e aí com indicadores mês a mês, aí ele vai amar acompanhar o CMV. Sabe por quê? Por exemplo, assim, se o CMV dele é 70 e depois ele cai para 60, esse 10% vai direto para a margem, talvez isso vá direto para o resultado líquido dele. Então, eu queria chegar nesse ponto, que é a lucratividade. Eu fiz um conteúdo aqui sobre lucratividade. Para você que está assistindo, o link já está aparecendo aqui em cima, eu sugiro que você assista. Porque a gente tem aquela ideia seguinte, né? Que farmácia dá muito dinheiro, tem muita farmácia no Brasil, todo mundo quer abrir farmácia, mas não é bem assim. Porque a gente sabe que para a farmácia ter uma boa lucratividade, aquele lucro líquido lá embaixo, ela precisa fazer uma boa gestão, inclusive fazer a gestão do indicador CMV.
E aí o sim, que eu quero te perguntar é o seguinte, Gilson, se ela reduz o CMV, se ela faz uma boa gestão do CMV, quase certo ou grande chance de esse resultado líquido, dessa lucratividade líquida, melhorar no sim, fim do mês, na hora de sim. fechar as contas. Sim, é direto, porque daí, se ele diminuiu 5 pontos, por exemplo, no CMV, ele vai aumentar 5 pontos a margem. Se a despesa dele não se alterar, aí isso vai direto para o resultado líquido dele. Direto, direto. Agora, olha que interessante, você me fez uma pergunta ainda há pouco, muito especial, né? Sobre poder de compra. A grande rede tem CMV de 72, margem de 28, mas sabe quanto que a grande rede tem no Brasil, em média, na última linha de resultado líquido? Dois. Dois, um e meio, às vezes até negativo. Então, olha, e a grande rede tem poder de compra, tem gente com 1.000 lojas, 1.500 lojas, né? Volume de lojas muito grande. Então dominar a CMV para empresas menores, Viviane e Márcia, é estratégico, é obrigatório para os menores, que os pequenos têm dificuldade para diluir despesa fixa. Os pequenos têm muita dificuldade para diluir despesa. Então, a conta de CMV é uma conta preciosa, né? Eu vou te dizer, todos os cases de sucesso que a gente tem na nossa consultoria são empresas que, muitos deles, até quando eu falei de CMV pela primeira vez, mas o que é isso? O que significa isso, né? Então, a pessoa passa a gostar dessa conta, passa a administrar com mais carinho, porque isso vai ter impacto direto no resultado dele, sabe? Gilson, é interessante você dizer que as grandes redes têm um CMV alto. Não era para ser o contrário? Como elas É, têm um poder de barganha muito grande com as indústrias, elas compram em grande volume, elas têm muitas facilidades na negociação, não era para ter um CMV mais baixo? Como é que você explica isso? pois é, então isso explica muito quando eu digo que não é verdade que o segredo está na compra, o segredo tem muito a ver com a venda, né? Porque o volume essas grandes empresas têm, elas têm um volume gigantesco de compra, mas você vê que o impacto no CMV delas é muito baixo. Então, o segredo que eu descobri para ajudar a pequena farmácia no Brasil, pequenas médias redes, passa pelo domínio do CMV. E essa, para mim, é a estratégia que oferece competitividade. Ela contribui para que o pequeno consiga navegar nesse oceano de alta competitividade, né, para lidar com as grandes corporações, né? Esse oceano muito verticalizado. Então, o pequeno, quando ele domina o CMV, ele consegue navegar com segurança. E olha que interessante, a gente consegue fazer com que uma farmácia que fature R$ 100.000 tenha um resultado líquido, às vezes de 10, 15% na última linha. Então, isso é muito precioso. Deu para entender? É muito precioso. Mas em relação às despesas, reduzir essas despesas também é importante. Fazer uma boa gestão dessas despesas. Mas administrar as despesas não impacta o CMV? Não, veja só, nós temos aquelas duas grandes contas de saída. Eu vou fazer o seguinte: eu vou passar para você, depois da nossa live, uma arte, que é um desenho que eu explico bem o que é faturamento líquido, CMV, imagem, fica muito, e despesa. Fica muito fácil. Você pode até, se você quiser, não sei se você consegue editar isso, mas eu te passo esse material para a pessoa entender bem numa figura, sabe? Então, as despesas, então são duas grandes contas de saída, uma é CMV, a outra é despesa. O que é essa despesa, Gilson? Água, luz, telefone, funcionário, aluguel, tudo, tudo. Então, são as duas grandes contas de saída. Mas a do CMV é a de fornecedores, entendeu? Então, as despesas, é muito importante também fazer a gestão adequada das despesas, né? Mas olha só, por exemplo, deixa eu te fazer uma observação importante. Um farmacêutico, por exemplo, vamos supor que ele custe para a empresa R$ 5.000 com encargos. Se a loja fatura 50 mil, 5 mil de 50, esse farmacêutico vai significar 10% do faturamento da loja. Agora, se a loja fatura 500 mil, ele vai significar só 1% do faturamento da loja.
Então, a loja pequena tem dificuldade para diluir despesa fixa. A despesa do farmacêutico é praticamente fixa, entendeu? Justo, mas como é que ela faz para ser competitiva? A saída que eu encontrei há 30 anos é pelo CMV. Ela não consegue diluir despesa fixa, né? Mas pelo CMV, pelo custo da mercadoria vendida, isso dá vida ao pequeno. Isso dá vida, dá esperança. É esse o caminho que eu descobri há muitos anos e que eu ensino até hoje. Não tem outro jeito. A grande rede, ela consegue diluir melhor essas despesas? Ela consegue diluir muito bem, porque, por exemplo, assim, ó, a farmácia que fatura 500 mil, o farmacêutico, que custa 5 mil reais por mês, 5 mil de 500, ele significa 1%. O farmacêutico vai significar 1% do faturamento. Mas na farmácia que fatura 50 mil, se ele custa 5, ele vai custar 10% do faturamento. Então, olha que loucura. A grande rede, ela consegue diluir bem as despesas fixas, porque tem um faturamento muito alto, mas o pequeno não consegue. Se o pequeno não for para o CMV, se ele não aprender isso, todos eles quebram mais cedo. Todos eles quebram mais cedo. E isso eu te falo com muita segurança, porque em 2010 eu fiz um trabalho para o laboratório, o maior laboratório do Brasil, para ajudar o pequeno, né? Eles queriam ajudar as pequenas farmácias do Brasil, e a gente fez um trabalho maravilhoso no Brasil todo, e isso deu muito resultado. Essa fórmula a gente já conhece há muito tempo. Muito bom, Gilson, muito bom. Você que está assistindo a gente, conta aqui nos comentários o que você está achando desta entrevista. Mande sua dúvida, mande o seu comentário, compartilhe esse vídeo, deixe esse like, isso é muito importante para a gente. Gilson, eu passei aqui por todos os pontos que tinha selecionado para conversar com você. Você quer dar uma dica, um recado final para quem está assistindo a gente? Então, a minha recomendação preciosa é, se você tem um faturamento que não é o faturamento das grandes redes, né, 500 mil, 400 mil por mês, qualquer faturamento abaixo de 200 mil, aliás, se faturar 500 e tem um CMV baixo, aí explode de ganhar dinheiro, né? Agora, para as farmácias que são menores, né, nós temos um contingente, olha, nós temos mais de 50 mil farmácias no Brasil que faturam abaixo de 62 mil por mês. Essas farmácias precisam dominar a CMV, né? Isso é fundamental. Nós estamos falando de um contingente grande, minha amiga, um contingente muito grande de empresários que um dia sonharam com o setor de farmácia, sonharam em se dar bem, ser empreendedores, né? Hoje eles estão encontrando algumas dificuldades e eu tenho lutado nessa batalha de sempre aí, estou chamando de resgate, né? A ajuda que a gente dá, a gente chama de resgate, resgate do resultado, da dignidade, da esperança. Então, a conta de CMV, para quem tem um faturamento menor, ela é uma saída, uma alternativa preciosa. Se a pessoa entender isso e procurar, eu até falo no meu vídeo lá, né, que é o indicador poderoso. Eu digo assim, não é o indicador que é poderoso. Poderoso é o empresário que humildemente quer estudar isso. E aí ele acaba achando uma alternativa para a sua empresa. Ele começa a achar um caminho para navegar no meio de tantas empresas grandes, né? Tantas empresas que estão aí no mercado. Gilson, parabéns pelo seu trabalho. O mercado precisa de você. Sucesso, que Deus te abençoe nessa sua jornada. Continue firme com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Amém. E eu estarei à sua disposição sempre. Sempre que você precisar, converse comigo. Se for um tema que a gente conhece, estou aqui à tua disposição. Tá bem? Combinado. E olha, a partir de hoje, CMV, ó, correndo na veia, correndo no sangue. Você vai passar a acompanhar o seu CMV de perto para que você possa melhorar a lucratividade da sua farmácia. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te vejo no próximo É de Farmácia. Até lá. Tchau, tchau.